sejamos muito bem-vindos a esta transmissão especial de O Despertar Necessário. Nós estamos aqui auxiliando Sebastião Camargo, que está num circuito de palestras. Então, o objetivo dessa jornada de palestra é exatamente a divulgação da essência do livro O Despertar da Consciência, de Sal da Terra à Luz do Mundo. Ela foi lançada em maio e agora está sendo feita a divulgação, não só apenas do livro físico, mas também dos ensinamentos, porque aqueles que já estão com a obra, possivelmente já estejam folheando, fazendo os primeiros estudos, e assim é uma oportunidade que nós temos para divulgar e também ter alguns esclarecimentos essenciais nessa obra. E coube a nós, né, a fazer um trabalho, né, um pouco mais profundo hoje, porque, além da palestra, nós vamos ter a oportunidade de fazer a interação com o palestrante através de perguntas e respostas. Eu vou fazer uma leitura que faz parte do estudo, e depois o Sebastião vai fazer a sua preleção, e depois nós vamos fazer essa interação. Então, a pergunta que fica no ar: quem cura quem? Isso me fez lembrar um trabalho muito interessante que foi feito no início do ano com o Alexandre Marques, quando ele nos brindou com um pequeno vídeo da série The Chosen, que é uma série diferenciada que mostra o dia a dia de Jesus. E quando ele mostrou o Tiago menor, de certa forma, diminuído pela sua estatura e também pela sua dificuldade de andar, e ele ia disseminar o Evangelho, e Jesus, né, já fazia esse processo curativo. E aí ele ficou, de certa forma, triste, porque Jesus curava os outros e ele não era curado. E foi aí que Jesus mostrou que ele precisava do Tiago, porque, na verdade, no final das contas, quem ia se curar era ele mesmo. E o trabalho, ele é de experiência, por experiência própria, e o trabalho, ele não salva ninguém, mas o trabalho, ele movimenta as forças e auxilia o aprendizado a partir da interação que a gente faz com ele. Tanto é que a gente fala que dor é energia coagulada. Então, muitas das vezes, o que eu estou precisando não é de energia, mas é trabalhar a energia que está em mim. E a doença seria a rebelião das células, que realmente elas vieram com uma proposta. Quando nós encarnamos ou reencarnamos, nós dissemos para essas células, nós demos a ela uma proposta de crescimento. E conforme a vida vai se prosseguindo, ela espera promoção, porque, embora elas recebam as orientações do espírito e também nossas orientações a partir do nosso pensar, sentir, falar e agir, elas também, se elas não recebem essas promoções, esse processo de sublimação que a caridade proporciona, porque, na verdade, quando eu trabalho, eu estou
cumprindo com o meu dever moral. E aí, a partir desse trabalho, dessa edificação e a transformação, é que eu consigo desenvolver a caridade. Então, no caso, então, o que nós estamos carentes nesse momento é exatamente desse trabalho interno conosco mesmo. E através do trabalho no entorno, o nosso dia a dia, o nosso trabalho consciência, a partir do nosso movimentar, do estudar e até mesmo o trabalho na casa espírita, com o trabalho chamado assistência social e tantas outras, o trabalho doutrinário, são oportunidades de movimentar aquilo que a gente já está em movimento. Então, nós vamos fazer a leitura de um trecho do livro Saúde, de Miramês, psicografada por João Nunes Maia, e é o prefácio escrito por Bezerra de Menezes. E eu achei bastante interessante quando eu recebi, porque tem muito a ver com a ânsia de Dr. Calais, que ele também era médico quando encarnado, e ele, na verdade, ele estava, ele percebia que ele já poderia, quando desencarnado, curar através da força do pensamento, como Maria João de Deus fazia em Cartas de uma Morta, quando ela viajava para Júpiter, para Saturno, para outros planetas, através da psiconáutica. E aí você pode, na verdade, todos nós somos terapeutas, e aquele que necessita é o terapeuteado, aquele que está na posição de substância, né? O amor-lei é o terapeuta, o amor-substância é o terapeuteado. Mas isso nada exime de que o terapeuta também seja aquele que a gente, do nada, ele também pode nos ensinar e pode nos doar, como tem pessoas que vão praticar a fluidoterapia e, ao invés de doar, vai receber. Então, Bezerra de Menezes, no livro Saúde, ele diz assim: fui médico e, quando encarnado na Terra e me preocupei em demasia com a saúde coletiva, desdobrando-me em muitos esforços para ver uma pessoa sorrir ao ter recuperado a saúde. Porém, notei mais tarde que muitos não querem se curar, por não terem interesse em mudar de vida. Tomam uma injeção e neutralizam seu valor de cura pelos fluidos do ciúme e do egoísmo. Tomam um xarope e isolam seu poder curativo pela incompreensão e a dúvida. Ingerem pílulas e distraem seus elementos harmoniosos pela vingança e o ódio. Recebem passes e água fluidificada e desintegram seu energismo com o vírus da calúnia e com o ácido da impaciência. Isso me lembra muito Emmanuel, na lição Socorre-te a ti mesmo, porque antes da gente buscar a cura do corpo, a gente precisa buscar a cura da alma. E uma coisa rápida para passar para o nosso palestrante da noite, ele mostra que a doença é o efeito de uma causa. Então, nós aliviamos com a medicação os efeitos. E nós precisamos buscar a causa
E essa causa está na transformação moral. E uma coisa que me fez lembrar, Sebastião, foi do nosso estudo no Telegram de sábado, que a gente fala que nós podemos ir no futuro, buscar as informações e aí viajar no tempo, fazer a reprogramação. Mas para tudo isso precisa de uma proposta. É com você, meu amigo. Abraços de luz e paz e muito amor a todos. Esta noite tem um sabor especial, porque esse tema é intrigante e, ao mesmo tempo, consolador. Homenageamos o nosso irmão Gilberto, do Centro Espírita Bezerra de Menezes, de Valentim Gentil, com esse tema, especialmente para ele e para todos nós, que buscamos a cura e não mais o alívio dos efeitos. Não só Bezerra de Menezes, nesta magnífica lição, nos ensina estas memoráveis informações, ou por intermédio dessas memoráveis informações. Porque percebam vocês, fui médico quando encarnado na Terra e me preocupei em demasia com a saúde coletiva. Até aí, tudo bem. Desdobrando-me em muitos esforços para ver uma pessoa sorrir ao ter recuperado a saúde. Porém, notei mais tarde que muitos não querem se curar por não terem interesse em mudar de vida. E aqui que são as informações memoráveis, além das que já foram ditas. Muitos não querem sarar por não terem interesse em mudar de vida. Tomam uma injeção e neutralizam seu valor de cura. Como que ele faz essa neutralização? Pelos fluidos do ciúme e do egoísmo no dia a dia. Então, consegue destruir o valor terapêutico destas injeções. Tomam um xarope e isolam seu poder curativo pela incompreensão e a dúvida, também no seu dia a dia. Ingerem pílulas e distraem seus elementos harmoniosos, que nós chamamos princípios ativos. Como que faz isso? Pela vingança e pelo ódio, ainda no seu dia a dia. Recebem passes e água fluidificada e desintegram seu energismo do passe da água fluidificada com o vírus da calúnia e com o ácido da impaciência. Tudo isso no seu dia a dia. Mas será que foi só Bezerra de Menezes que alertou-nos acerca desse processo de cura? Creio que vocês gostariam de ouvir pelo menos mais 2 mestres. Emmanuel, por exemplo, e André Luiz. Primeiro Emmanuel e depois o seu pupilo André Luiz. Mas antes ainda, homenageando o meu amigo imortal, conforme outro amigo imortal que fala assim com a minha pessoa, Dr. Paulo César Frutuoso. E agora eu estou plagiando o Dr. Paulo César, chamando Sidney Carvalho, que psicografou, ditado por Bezerra de Menezes, a obra A Cura pelo Amor. E onde quer que esse amado estiver, Sidney e também o autor Bezerra, que com certeza estão aqui e estão em todos os lugares, porque nós existimos no universo e o universo inteiro existe em nós.
Veja, antes de iniciarmos a nossa fala, de fato, o que nos alertou, por intermédio de Sidney Carvalho, Bezerra de Menezes. O ser humano precisa entender urgentemente que a cura de seus males não está fundamentada no auxílio externo que possa receber de seus irmãos de jornada, encarnados, desencarnados ou cósmicos, mas sim na quantidade e qualidade de amor que consiga movimentar em prol de si mesmo. Como co-criadores, como filhos incumbidos de manifestar o poder do Criador pela eternidade, todos os seres têm dentro de si uma fonte inesgotável de energia, amor. E agora, uma fonte inesgotável, que para André Luiz, além de ser inesgotável, é inestancável também. Para Joana de Ângeles, antes do amor não existia a criação. E o amor é o mais potente antídoto na cura de todas as enfermidades, porque ele gera a vida, ele nutre a vida, ele a organiza e a mantém em todas as dimensões do universo. Mas voltando ao prometido, agora com Emmanuel, da obra Emmanuel, do Sidney Carvalho, quem quiser procurar, está no capítulo 4 e o título Amigos Queridos. Emmanuel, da obra Emmanuel, capítulo 23, o título do capítulo A Saúde Humana e depois o subtítulo Medicina Espiritual. A saúde humana nunca será o produto de comprimidos, de anestésicos, de soros, de alimentação artificialíssima. O homem terá que voltar os olhos para a terapêutica natural que reside em si mesmo, na sua personalidade e no seu meio ambiente. Como vemos, é um decreto. A saúde humana nunca. Isso, para mim, é um decreto. Basta lembrar de Jesus. A sua fé te curou. Sois deuses. O reino de Deus está dentro de vós. E esse reino de Deus, segundo Emmanuel, está em nossa consciência, em nosso coração, com o nome de Evangelho. Então, o Evangelho não está aqui nem acolá, mas sim em ti mesmo, nos mais íntimos refolhos de sua consciência e de seu coração, em seu próprio espírito. De modo que, para Joana de Ângeles, Evangelho é um repositório de força, vitalidade e vida. E se quiser anotar as obras, para depois ir lá ver se está mais ou menos assim. Obra Irmão, lição de Emmanuel. Obra Irmão. A lição depois eu lembro para vocês. E no Joana de Ângeles, vou falar só a obra. Espírito e Vida, a obra na qual ela narra que o Evangelho é força, vitalidade e vida. A lição da obra Irmão chama-se Renúncia. E vamos ao prometido, mais uma leitura, e somente mais esta, da obra Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, por Francisco Cândido Xavier, a de Emmanuel também, Francisco Cândido Xavier. Um dia o homem ensinará ao homem
consoante as instruções do divino médico, que a cura de todos os males reside nele próprio. A percentagem quase total das enfermidades humanas guarda origem no psiquismo, que é o próprio espírito. Para quem estão acompanhando, ou para quem está acompanhando as aulas com Pietro Baldi aos domingos, viu como se forma esse psiquismo. O energismo desde a origem da vida até a formação do psiquismo, até a criação da consciência. Então, a energia se transformando em vida, a vida em psiquismo, o psiquismo em consciência. Assim, vamos lembrar alguns parâmetros baseados em várias obras de autores diversos, a começar por Allan Kardec, na obra O Livro dos Espíritos, que nós vamos ler de nossa lavra, do segundo livro, que consta na página 99, embora disse que não faria mais nenhuma leitura, mas essa nos chamou profundamente a atenção, que vai fazer um alicerce para o nosso diálogo. Questão 18 da obra O Livro dos Espíritos. Kardec assim perguntou ao Espírito da Verdade: o homem penetrará um dia no mistério das coisas que lhe são ocultas? Porque, quem sabe, vocês desejam penetrar nesses mistérios? A resposta foi: o véu se levanta para ele à medida que se depura. Mas para compreender algumas coisas, precisa de faculdades, dons que ainda não possui. E a partir daqui, agora basta você lembrar de Leon Denis, em suas memoráveis obras, em especial o que nós ofertamos a vocês da sua lavra, para mim a mais bela, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, onde o autor narra: aprendei a abrir, a folhear, a ler o livro oculto em vós, o livro das metamorfoses do ser. Ele vos dirá o que tendes sido e o que sereis. Ensinar-vos-á o maior dos mistérios, a criação do eu pelo esforço constante. E na ação silenciosa do pensamento faz germinar a obra. Por isso, nesta mesma obra, Leon Denis vem dizer-nos que o que está encarnado é apenas uma diminuta fração. O que não está aqui é a nossa totalidade. Assim como Joana de Ângeles na obra O Ser Consciente. O que está encarnado é um ponto de autoconsciência pura, a melhor solução para a pauta que eu preciso levar a efeito. O espírito é a soma de todas as nossas vivências e tem quase a idade do universo. De modo que ele, o espírito, sabe conscientemente o que fazer, como fazer, quando e onde realizar, para ser a pessoa ideal, a pessoa integral. Consciência ou superconsciência, mente ou consciente, mente subconsciente ou simplesmente subconsciente, o inconsciente ou o nosso passado. Sabemos com Joana de Ângeles que a mente é uma emanação do espírito e nela age por intermédio do link
para acessarmos essas memórias, esse livro oculto, mediante a nossa inteligência, o nosso poder imaginativo, os nossos desejos e essa transformação que nós falamos. Porque sem a nossa transformação moral, jamais acessaremos esse livro oculto em nós, esse reino de Deus, para a solução de todos os problemas. Sendo que as causas de quase todas as perturbações na encarnação vigente está no subconsciente. E as demais, que vez por outras nos perturbam, no inconsciente. E a solução para iluminar o consciente, ressignificar o subconsciente e iluminar o inconsciente está na superconsciência. Mas eu preciso querer. É essencial saber. É imprescindível amar. Se temos em nós uma fonte inesgotável da energia amor, como que é esse em nós? Ou poderíamos dizer à nossa disposição, por dois meios. Por intermédio do nosso centro coronário gerenciado pela superconsciência, temos 972 virtudes, que nós chamamos de pétalas de luz, para a canalização desse hálito divino, desse hálito do Criador, desta força nervosa, para transformá-los, esses fluidos, esse hálito divino, esta força nervosa, esse prana universal em pensamentos, a força de atração. E, ao mesmo tempo, eu posso trazer a matéria-prima, porque pelo centro coronário eu vou assimilar uma porção de princípios inteligentes do universo. E quando falamos de porção, lembramos de Carlos Torres Pastorino, já que a porção está na questão 613 da obra O Livro dos Espíritos, com Allan Kardec. Cada ser organizado, de acordo com a obra que deseja construir e a capacidade que tem de gerenciar esse energismo, assimila uma porção de princípios inteligentes, ou seja, o espírito ou de espíritos na sua origem, recém-saído do psiquismo divino, ou presente nesse hálito divino. E lembramos ainda, em sugestões oportunas com Pastorino, como nós começamos a dizer, que o amor é a reunificação desses seres, dessa porção de pequeninos espíritos com E minúsculo, para formar o que nós chamamos de amor-substância, que vai gerar a vida, ou seja, a reconstrução dos tecidos. E, ao mesmo tempo, nutrir a vida para o pós-restabelecimento da saúde. Porque com o princípio vital, eu vou gerar a vida, reconstruir os tecidos lesados. Com o fluido vital, a sequência desse amor-substância, nós vamos construir os elementos nutridores para o pós-vida, ou esta moratória que vamos receber, e ao mesmo tempo nós vamos perceber que esses pequeninos, transformando-se em amor, substância, em fluidos nutridores, nesse processo de transformação moral, eles se transformam na lei que organiza e mantém a vida, que nós chamamos de energia vital. Então, nós vimos aí, a fonte inesgotável e inestancável vem do cosmos e também
vem da natureza pelo outro extremo. Lá no ápice, o centro coronário. No outro extremo, o centro Kundalini. Por intermédio dele, nós vamos arrebanhar esses pequeninos que já passaram por várias escalas, desde o amor substância inicial, que é o que nós chamamos de matéria elementar, transmutando-se em éter cósmico, no Akasha, em fluido cósmico, fluido universal, matéria mental, bioenergia, infracorpúsculos, com eles infra-reinos, sub-reinos, intra-reinos, reinos atômicos. Uma porção de infracorpúsculos compõe os infra-reinos, uma porção de infra-reinos compõe os sub-reinos, que são partículas subatômicas. Uma porção de sub-reinos constrói os intra-reinos, partículas atômicas, nêutron, próton, elétron, e uma porção de átomos, moléculas e tudo mais. Então, nós vamos assimilar esse energismo advindo do reino mineral, em forma de átomos ou moléculas, do reino vegetal, em forma de átomos, moléculas, células, tecidos, do reino animal, átomos, moléculas, também células, tecidos, pré-humano, para essa reformulação do nosso universo ou nossos veículos de expressão. De modo que o energismo assimilado pelo centro Kundalini, trazendo a essência consciencial que gera e gerencia o mineral, o vegetal, o animal, também o pré-humano, vai direto ao centro coronário para receber as diretrizes. E soma-se com essa energia canalizada pelo centro coronário, para dar forma às figuras de nossa imaginação como matéria-prima, ou a expressão das intenções canalizadas pelo campo inspirativo via centro coronário, somando com o seu potencial, que é o campo intuitivo na superconsciência. As duas forças intuitivas e inspirativas trazem o conteúdo, algo de si mesmo, algo do cosmos, como leis que vão gestar os hormônios psicobiofísicos. E, ao mesmo tempo, a matéria-prima advinda desse hálito divino, desse prana universal, desse alço do Criador, dessa força nervosa, e, ao mesmo tempo, a energia Kundalini, advinda da natureza. É como se canalizássemos, em linhas gerais, inicialmente, apenas as diretrizes cósmicas e a matéria-prima da natureza. É a maneira mais simples de colocarmos. E como? O reino mineral virá até nós por intermédio da água, por exemplo, até da luz, do ar. E também dos vegetais, dos animais, dos pré-humanos. Sabemos com Divaldo Pereira Franco que o ser que anima a forma humana é uma porção bastante generosa ou uma quantidade bem expressiva de pré-humanos para formar o humano. E no pré-humano de consciências animais, que são compostas por consciências vegetais, que são constituídas de consciências minerais, e agora é só remontar a fonte, vai mostrando que cada um é uma porção daquilo que está a um passo
atrás. Então, se vai depender da quantidade, da qualidade de amor que manifestarmos como co-criadores na eternidade, como seres que trazem em si fontes inesgotáveis e inestancáveis, depende, então, do meu querer, do meu saber e da minha atitude. E eu posso fazer de vários modos. Pela oração, que é um projeto de vida, a oração é força, a ação dessa força gera serviço. E basta lembrarmos de duas questões iniciais na obra O Livro dos Espíritos, o porquê estamos aqui. Somos nós que escolhemos nossas provas. Questão 258 do Livro dos Espíritos. Ninguém nos impôs. A nossa consciência, a lei em nossa consciência, fez isso como condição para avançarmos. Então, escolheu as provas, passar por esta ou por aquela dificuldade, por este ou por aquele desafio. Qual o objetivo primacial dessas provas? Questão 558 do Livro dos Espíritos. Aperfeiçoar-nos individualmente e contribuir para a harmonia do universo. Então, a saúde depende exatamente dessas duas coisas. Desse aperfeiçoamento moral e viver em harmonia com o todo. E, em especial, contribuindo para a promoção, para a iluminação, para a evolução desse todo, a partir da minha exemplificação. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Questão 114 do Livro dos Espíritos. Não. Foram criados simples e sem ciência, inicialmente. São eles, por desconhecer ou por violar as leis, não é porque eu não conheça a lei dos homens que ela vai me isentar da responsabilidade. E assim também com as leis de Deus. Eu posso alegar ignorância, mas eu estou dentro de seres que estão encarregados de fazer a Terra progredir. É Allan Kardec, a Revista Espírita, e consta em nossa primeira obra, na página 39. Então, nós estamos dentro de outros seres encarregados de fazer a Terra progredir. E você pode imaginar esses que nós citamos. Miramês, Bezerra de Menezes, André Luiz, Emmanuel e outros tantos. Porque o espírito é a soma de todas as suas vivências. Se tem quase a idade do universo. Então, imagine que ele tenha milhares de almas, de personalidades que ele já animou. Ele é essa síntese. Agora, imagine cada uma de suas almas, de suas personalidades, que são constituídas de personalidades ou de subpersonalidades, para ser mais exato. Ou de super personalidades. Então, a personalidade atual é uma soma de virtudes e talvez de vícios. Vícios que estão por corrigir, por sublimar, adquirido em outras instâncias, que à época eram virtudes. Hoje são vícios. Por exemplo, vou te mostrar uma virtude hoje. Perdoar é uma virtude hoje. Mas para quem não se ofende, que é o caso de Mahatma Gandhi, de Francisco Cândido Xavier, do próprio Jesus e de tantos outros, para quem ainda necessita perdoar, já é um vício. Virtude é não se ofender. Por isso, quem cura quem, se Deus não criou nenhuma espécie de doenças? Jesus nunca adoeceu, mas nos deixou
o exemplo como o evangelho vivo, como a personificação do amor, como a porta das ovelhas, a luz do mundo. E quem se decidir segui-lo e tomar a sua cruz, porque a nossa cruz só brilha em nossos ombros, cruz aqui simbolizada pelo nosso projeto de vida, porque a cada um conforme as suas obras. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. De modo que, se somos deuses, e se o reino de Deus está dentro de nós, se o Espírito é esta soma de incontáveis experiências, para nós, como frações dessa sumidade, podemos assim dizer, deste oceano de possibilidades, basta desejar ser um com ele. E o que eu preciso para ter com ele? Para participar desse festim? A roupa nupcial. E como a construo? Harmonizando-me com o meio. Eu não estou aqui para viver em harmonia ou contribuir para a harmonia do universo, além de aperfeiçoar-me individualmente? Quando intenciono esse aperfeiçoamento, segundo Kardec, um pensamento bem arquitetado, segundo ele, em obras póstumas, Fotografia e Telegrafia do Pensamento, é onde está. Eu entro em conexão com todas as minhas vivências, na superconsciência, na consciência, subconsciência e na inconsciência. Ou seja, no superconsciente, no inconsciente, no subconsciente e no consciente. E eu entro em conexão também com todos os seres dentro de um mundo. Todos os seres, não disse humanos, disse todos, do mais ínfimo ao mais elevado dentro deste mundo. E com todos os seres em todos os mundos. Quer tentar calcular o todos os mundos? Então, imagine pelo menos de 26 a 50 dimensões. É a que os cientistas mais coerentes admitem que para estudar e compreender os átomos do sistema periódico precisam estudar de 26 a 50 dimensões, onde em cada dimensão os universos são infinitos. E em cada universo tem pelo menos de 200 a 500 bilhões de galáxias. E em cada galáxia, mais ou menos 200 a 500 bilhões de sistemas solares. É isso que Kardec quer dizer com todos os seres em todos os mundos. Então, com tudo que está no planeta Terra, com tudo que está no sistema solar, numa constelação menor, numa constelação maior, numa galáxia, num universo, numa dimensão e nas dimensões, ou no tudo uno Deus. Então, o menor movimento de um ser afeta o conjunto, porque o universo inteiro, conforme Leon Denis, está dentro de mim. E eu existo no universo inteiro. Por isso, a cura real é a nossa transformação. É muito diferente de restabelecer a saúde orgânica, que é uma rebelião dos vírus, dos ultravírus, dos micróbios, dos vermes, das células, contra os maus tratos, contra o pensamento em desalinho, a emoção desgovernada, a palavra em desequilíbrio e a atitude em dissonância com as leis de equilíbrio e de harmonia. Estão entendendo? E, nesse sentido, talvez a doença seja o início da própria cura, conforme a medicina antroposófica assim define. Então, quando acontece a somatização no físico, é porque a medida já entornou no mundo psíquico, emocional.
com uma parte no subconsciente e outro tanto no inconsciente, e sintonizado com outros seres da mesma frequência vibracional. Sem esquecer que pensamentos são frequências, são estradas com as quais nos comunicamos com eles e abrimos os links. E vibração é o que transportamos por essas frequências. Uma frequência deprimente é aquela que abrimos para transportar a vibração da fofoca, da maldade, da maledicência, da mentira e de tantas outras realidades vibracionais que perturbam o consciente, advindas do inconsciente e do entorno, e também desorganizando o subconsciente. Por isso, para Ramatiz, em Jesus é a Jerusalém renovada, sabendo que quando ele fala Jesus, está falando do Espírito, da nossa essência. Quando ele fala de Jerusalém, está falando da alma, a fração dessa essência consciencial. Então, Jesus, o nosso mestre, o nosso modelo, o nosso guia, o nosso mentor, e nós, a Jerusalém que está sendo renovada. E nesta obra ele narra que enquanto não nos reconciliarmos com o entorno, principalmente visando o aproveitamento total da energia, seja ela qual for, o não desperdício de coisa alguma e fazer o máximo com o mínimo, vivendo com equilíbrio e harmonia com todos os seres da criação, do mais ínfimo ao mais elevado, ou da mais ínfima partícula à mais elevada superestrutura dos astros. Por isso, as boas leituras enriquecem a nossa mente para começar esse propósito. Já que eu decidi que é hora de ação. E a oração eu disse que é força e a ação é serviço. Para Emmanuel. Para André Luiz, a oração é um elemento avançado por intermédio do qual criamos os elementos força. Para Joana de Ângeles, é a mais potente alavanca no processo da autocura, o mais perfeito mecanismo para planificar-nos na ação, e ela começa onde a consciência se expande, na superconsciência. Então, as boas leituras enriquecem a mente, o consciente. Acalma o coração, o inconsciente e subconsciente. E estimula o progresso, superconsciência. Emmanuel. Obra Pão Nosso. Lição Governo Interno. 158 é o capítulo. Existem no fundo de cada mente. Se a mente é uma emanação, o fundo é quem emanou, o espírito, a superconsciência. Então, existem no fundo de cada mente uma vasta rede de progresso e de sublimação, reclamando o trabalho. Se as boas leituras estimulam o progresso, eu estou com essas boas leituras criando ambiência para a eclosão desses potenciais, desse livro oculto em mim, dessa força, vitalidade e vida que está no espírito, na sua consciência, em seu coração. Assim, quando nós nos predispormos por intermédio de uma boa música, um processo de respiração consciente, sabendo que eu estou interagindo com a natureza, interagindo com o cosmos, porque eu estou consciente, então eu estou sabendo o que vem pelo meu centro coronário, na direção do centro frontal e de todos os demais, e o que está vindo da natureza. E agora, um relaxamento. Eu estou abrindo os espaços para esses convidados participarem do meu festim.
a concentração, a capacitação deles e o local onde eles vão trabalhar em mim, para que haja reconstrução. E, ao mesmo tempo, a meditação. Eu vou falar com o Deus em mim e o Deus cósmico, buscando diretivas para melhor capacitá-los para a sublimação, para a sua expansão consciencial. Assim, sabendo que o que nós chamamos de notas musicais são frequências, o que cada uma transporta são vibrações. A pauta em si, a partitura, o projeto como um todo. Os músicos, os instrumentos, maestros, todos os seres que vão executá-las são nossos potenciais, desde as virtudes imanentes de nossa superconsciência, aos agentes que estão executando no subconsciente, a gerência psicobiofísica, com a coordenação do consciente, inteligência, imaginação, desejos, pensamentos, etc. Por isso, quem cura quem? Porque enquanto medicina acadêmica alopática, aliviamos apenas os efeitos físicos. Enquanto medicina na área psicológica, dos terapeutas que cuidam dessa parte psicológica, tanto psicólogos, terapeutas vibracionais, os psiquiatras, todos esses seres conscientes, médicos homeopatas, os terapeutas que usam a fitoterapia, todos esses seres vão pacificar ou contribuir para a pacificação psíquica e emocional, ou desse universo psico, já que a ciência está cuidando da parte física, biofísica. E a soma dessas ciências médicas aliviam os efeitos. Mesmo o atendimento da medicina espiritual agindo nas entranhas do perispírito, que somatiza consciente, subconsciente, inconsciente e superconsciente, em seus processos de desalinho, vai apenas aliviar efeitos espirituais e morais. E somente o ser consciente de si mesmo, do reino de Deus em si, a transformação que a vivência aqui na periferia, reconciliando-nos com tudo que está em torno, não só com humanos, pré-humanos, mas os animais, vegetais, minerais e até remontar à fonte. Porque quando pensamos, vamos usar a matéria mental, que é composta de seres vivos incontáveis, para transformá-la em energia mental e em bioenergia, para gestar os intracorpúsculos, quantos de energia. Os infra-reinos, sub-reinos, intra-reinos, os átomos que são aglomerados de forças vivas. E nós podemos criar átomos, transformá-los em alimentos ou em medicamentos, conforme Kardec, do item 126 ao 131, da obra O Livro dos Médiuns, Laboratório do Mundo Invisível. Ou a obra A Gênese, que mostra que nós podemos usar a vontade, o pensamento, condensar uma porção de fluidos em nosso perispírito, gravar neles as nossas virtudes, construir moléculas saudáveis e trazê-las para a recomposição do que está dilacerado no corpo físico. Mas o que dilacera isso? Onde começa a doença? Toda violência praticada contra o próximo é dilaceração em si mesmo. Dias da Cruz é o espírito,
Francisco Cândido Xavier. A fofoca, para Chico Xavier, mata. Para Ramatiz, é a pior magia negra. E uma emoção violenta somente. Odeio tomate. Detesto pimentão. Não gosto de chuchu. Ou falando isso em outras frequências, é semelhante uma martelada em relação ao corpo físico, vindo da mente, do psíquico, emocional para o físico, na engrenagem sensível de uma máquina. Pega um martelo, um relógio bem sensível, e dê uma martelada com bastante violência. É isso que acontece com essas emoções para quem é adepto à mentira, à maldade, à maledicência, à calúnia, à difamação, e etc, etc. E há aqueles que se arvoram em juiz, e em julgando o outro, ou os outros condenam a si mesmos. Ou afirmando, eu não perdoo você, condenam a si mesmos. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, o eu não perdoo você, porque perdoar a uma amiga é dar prova de amizade está lá também, e perdoar o inimigo é pedir perdão para si próprio. E o outro está com Paulo de Tarso, na terceira carta aos Romanos, no capítulo 2, no versículo 1. Quando você começa a julgar o outro, você condena a si próprio e já começa a criar os parâmetros para quando chegar a sua vez, o processo de julgamento da sua consciência acontecer e você, que é o juiz, determinará qual será a sentença. E a sentença nós chamamos de enfermidades, que nasce de um processo de culpa, de remorso, de autoflagelo, de autopunição. É eu querendo matar os vícios. E estou matando também os veículos de expressão. Por isso, quem cura quem? Os únicos meios para afastar os maus espíritos e para conseguir estas curas, a oração fervorosa e os esforços sérios na transformação moral. A fé, já que é fervorosa, precisa de uma base, e a base é a compreensão perfeita daquilo que eu estou fazendo. Eu acredito porque tenho certeza do que eu estou fazendo. Que eu estou em conexão com todas as minhas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. E de acordo com o meu pensamento, eu estou somatizando as perturbações de todos que estão na minha frequência, porque todos os seres que pensam como eu penso está conectado a mim, segundo André Luiz, em Mecanismo da Mediunidade. Eu estou conectado com todos os seres que pensam como eu penso. E Joana de Anjos com todos os seres que não pensam como eu penso também, porque somos uma parte indissociável do universo. Respire com suavidade. E lembre que o nosso corpo físico precisa de alimento. Físico, psíquico, emocional, moral e espiritual. A causa da doença do físico está no psíquico, no emocional. A causa do desequilíbrio psíquico-emocional está no moral. A causa do desequilíbrio moral está no espiritual. Cessando a causa, desaparecem os efeitos. Respirem fundo. Quem cura quem? Porque se os espíritos, conforme nós vimos com Bezerra de Menezes, os seres cósmicos, os cristos, os engenheiros siderais, viessem curar-nos como Jesus, qual a minha responsabilidade? Não foi meu esforço. Então eles me aliviaram somente.
porque é a cada um segundo as suas obras. Cada esforço bem direcionado tem a sua recompensa. Lei de compensação. Cada esforço exitoso traz 30, 60, 100 ou 1000 vezes a mais dessa lei de compensação. Principalmente quando fazemos algo por abnegação, algo que eu não fui contratado para fazer. Fiz por amor aquilo que faço. Posto que o que nós chamamos no Espiritismo de caridade é a sua alma. A caridade é a alma do Espiritismo e fora dela não há salvação. E caridade para Jesus é benevolência com todos. O bem de todos é o eterno princípio. A promoção de todos. A contribuição para a harmonia do universo. A reconciliação com o entorno. O meu chefe não precisa estar na minha sessão para que eu chegue no horário. Eu vou chegar no horário, ele estando lá ou não, porque é um compromisso consciencial, compromisso ético-moral. Se eu não tiver essa atitude, jamais acessarei a minha essência consciencial. Só porque alguém responsável por mim não está presente, eu vou fazer diferente? Eu vou fazer com ou sem a presença o que fui contratado para fazer. Já começa a cura espiritual e moral, que vai refletir no psíquico, emocional e físico. Respirem, se acalmem e digam a si mesmos qual o vosso propósito de vida para sarar. A cada segundo morre e renascem 600 milhões de células, segundo Deepak Chopra. Se eu mudei o pensamento, vai nascer num segundo 600 milhões de células novas, que vão ser alimentadas pelas minhas frequências e vibrações espirituais, morais, psíquicas e emocionais, e também as do mundo físico. Porque tudo é vibração. Porque o amor é a vibração de Deus que gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Assim, o Evangelho não está só em nossa consciência, em nosso coração, ele está no ar, ele está na água, ele está na natureza, ele está no abacaxi, no rabanete, no pimentão, ele está na sardinha, ele está no queijo, ele está no leite, ele está em tudo, porque é ele o amor personificado, o amor em ação. Então, temos em nós a causa e o efeito. A perturbação e a solução. Depende de nós. A perturbação advém do inconsciente ou do subconsciente, ou até do consciente, em sintonia com o entorno. E a solução vem do superconsciente, também em sintonia com o entorno que se eterniza, com o entorno virtuoso, com todos os seres que pensam como eu penso, nesse sentido nobre do termo. Inspirem outra vez, se acalmem, sem culpa nem culpados, pelos elementos que causaram a perturbação espiritual, moral, psíquica, refletindo no físico. E eu sempre vou lembrar, a cura do físico depende do equilíbrio psíquico e emocional. A cura do psíquico e emocional depende da minha conduta moral. A cura do ser moral em desalinho é a sua elevação espiritual. E a saúde é um estado natural da vida, a harmonia, o equilíbrio. O que chamamos de doença é um estado em dissonância com as leis de equilíbrio e de harmonia.
A lei natural é a lei de Deus, questão 614 do Livro dos Espíritos. Quem a cumpre, quem a obedece, é feliz. Quem a viola, é infeliz. E ela começa assim, conforme está na questão 888A, quando Kardec anota: amai-vos uns aos outros, eis toda lei, lei por intermédio da qual Deus governa o cosmos. Aí vem para nós: o amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados, nós. E a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica, que nós estamos canalizando do mundo mental, desse universo dos fluidos, da natureza. Questão 621. Onde está escrita essa lei? Onde estamos escrevendo essa lei? Em nossa consciência. Existe alguém que a cumpre integralmente? Sim, Jesus, o nosso mestre, modelo e guia, questão 625. Há um modelo, há um ser que alcançou essa perfeição? Sim. Eu não poderia me equivocar pensando que estou fazendo o bem estando fazendo mal? Questão 632. Não tem como se equivocar. Fazei a outrem o que gostaria que ele fosse feito, e fazei o que nos recomendou Jesus. Tudo o que fizerdes a um dos meus irmãos mais pequeninos, é a mim que o fazeis. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas. As que são minhas reconhecem a mim. Existem outras ovelhas que não estão nesse aprisco, e é necessário que eu as traga, e que elas se comportem como um só rebanho e um só pastor. E onde elas estão? Na matéria mental, na luz, no ar, nos alimentos em todas as suas frequências, na música, nas leituras, em tudo que adentra o nosso psiquismo. Se o Evangelho está em tudo, e o respeito à vida, às leis e a mim mesmo é a vivência dele, então, o que eu posso ou o que eu estou disposto a fazer por mim mesmo para aperfeiçoar-me e, ao mesmo tempo, contribuir com a harmonia do universo? Começa pelas 3 coisas recomendadas: pelo não desperdício de coisa alguma, pelo aproveitamento total e fazendo o máximo com o mínimo. Porque não é a quantidade de alimento que nutre, é a qualificação. Então, a quantidade de amor que eu disponho a movimentar para enriquecer esses alimentos. E trago em mim a fonte inesgotável e inestancável para isso. E depois, o quanto desses elementos que eu vou expressar pelo meu modo de pensar, sentir, falar e agir. Tendo para isso 4 alavancas. Pensar na verdade. Sentir o que pensa, falar o que sente, viver o que fala. Vejo a obra, vejo Deus. Tudo que vejo fora é o reflexo de mim mesmo, porque o meu corpo físico é a materialização do meu perispírito, que é a materialização do meu mundo mental. E este mundo mental, uma fração da minha consciência. Inspira, inspirem, se acalmem. Para curar-se, basta um novo projeto de vida. Onde a culpa não tem lugar, mas sim o reconhecimento do equívoco e a intenção de refazer a rota. Onde a autopunição não tem espaço, mas sim a promoção dos seres que compõem a minha realidade, refletindo no entorno. Onde as desculpas, as postergações, as procrastinações não cabem, porque a nossa responsabilidade é pessoal
intransferível e, quiçá, neste momento, inadiável. Inspirem. Temos em nosso corpo físico uma farmacopeia com recursos inesgotáveis, conforme a lição Médico Interno, Joana de Ângeles, na obra Desperte, Seja Feliz, de Valdo Pereira Franco. E lá mostra a fé irrestrita em Deus. O pensamento harmônico vai acioná-lo para criarmos células com poder quimioterápico, curar doenças como a AIDS, doenças cardiovasculares ou todas as espécies de enfermidades. Existe uma fonte permanente de energias em nosso perispírito. Kardec. Permanente. Existe em nossa mente uma fonte inesgotável e inestancável, com André Luiz, Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, à nossa disposição. Só aí 3 médicos. E existe aquele que sabe o que fazer, como fazer, quando e onde realizar, que é a superconsciência, onde está o reino de Deus em nós, o mais nobre de todas as minhas vivências. Por isso, se dissermos que não podemos, segundo Joana de Ângeles, equivale a dizer que não queremos. Querer, saber, amar. Foi o propósito ou a proposta do primeiro livro. O que é? Para que serve? Como usar? É a temática do segundo. Para que possamos pensar somente naquilo que gostaríamos que tornasse realidade. E nos esforçar ao extremo na certeza que Deus, o ser dos seres, a alma do universo, vendo o nosso esforço, multiplicará as possibilidades para o bem, para a verdade, para a paz, para a cura real, para a recuperação, restabelecimento da saúde espiritual, moral, psicobiofísica, em todos os quadrantes. Inspirem, se acalmem. Crie a tela mental de um ser em equilíbrio, de um ser saudável, de um ser recuperado, curado, assumindo novas responsabilidades conforme o seu projeto de vida e desenvolvendo as novas capacidades. Porque as ideias enobrecedoras para fazê-lo, os planos de futuras ações benéficas serão os portadores das energias equilibrantes vinda do cosmos, pelo centro coronário, vinda do centro Kundalini da natureza, para reorganizar os complexos campos celulares, harmonizá-los e aumentar-lhes a produtividade para uma vida plena, saudável e feliz. Abraços de luz e paz e muito amor a todos. Obrigada, Sebastião. E pelo que eu estou percebendo, a riqueza que tudo isso nos trouxe, que eu só posso resumir em 3 palavras: querer, saber e amar. O querer no sentido de você buscar a mente a partir desse mergulho através da oração. O amar, o saber através do mecanismo racional. E o amar no fazer, mas não é qualquer tipo de fazer. É um mecanismo intuitivo, no sentido de que não sou mais eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. E a Lucy pergunta, né? Quem sabe, né? A Lucy, ela tem uma prótese, ela está com uma prótese. E como todos nós queremos, né?
como fazer esse processo que ela necessita de recuperar o osso do fêmur. E uma coisa, Sebastião, que eu percebi também, não só você falou da alimentação psíquica, mas também buscar na alimentação física, na alimentação mais densa, os recursos que nós temos. Né? Por exemplo, um recurso que eu estou descobrindo é o sol. Só o fato de você... assim, nós moramos num país que a maior parte dos dias o sol está a nos servir. Então, você vê a diferença de um banho aquecido pelo chuveiro elétrico e um banho aquecido pela água do sol é diferentíssimo. É uma coisa assim, você percebe a diferença. E assim, eu vou falar uma coisa, eu tenho dificuldade de tomar banho justamente em temperaturas mais baixas, justamente porque eu necessito ainda desse calor. E eu estou conseguindo desvencilhar esse processo e exercitar outras coisas porque a gente precisa de uma motivação. E isso está sendo minha motivação. Pode falar, Sebastião. Então, vamos lá. Então, hoje, pela manhã, tomamos lá 2 copos de caldo de cana, que é ferro na veia, ferritina na veia direto. E um ficou para ela, mas até onde eu me lembro, ela não tomou. E 5 minutinhos depois, 99% da moçada vão-se embora se não tem trabalho. E além, água. O osso é basicamente água, energia do sol, além da alimentação consciente e o diálogo coerente, para que possa estar ali o propósito, acima de tudo, como vai usar a perna, qual o seu propósito de vida, e conversar todos os dias, de preferência mais de uma vez, com essa estrutura e dar a estas células, a essa medula óssea, as condições, os elementos para que elas possam produzir mais células-tronco e estimular a reconstrução dos tecidos, no caso o tecido ósseo, mas também tecido muscular mais resistente para a proteção, né, da própria estrutura óssea e tudo que for possível para esse restabelecimento. Mas o principal é o que eu faço do meu pensamento, dos meus sentimentos, palavras e atitudes. Porque eu posso ter o melhor alimento e depois expulsá-los todos com a fofoca, com a maldade, maledicência, etc., com o melindre e algo parecido. A gente vai trabalhando esse conjunto de fatores, aliando a alimentação saudável, de fora para dentro, um comportamento igualitário de dentro para fora, pelo menos o esforço extremo para que isso se dê, porque a ajuda é proporcional a esse esforço e a esse nobre propósito para uma vida plena. E Sebastião, assim, você falou uma coisa agora que eu achei fantástico. Né, a ajuda é proporcional ao esforço que eu faço. E eu retornando, né, a leitura que eu achei fantástica, me preocupei em demasia com a saúde coletiva, desdobrando-me em muitos esforços para ver uma pessoa sorrir. E ao ter recuperado a saúde, porém notei mais tarde que muitos não querem se curar. Tomam uma injeção e neutralizam o valor da cura, pelos fluidos do ciúme e do egoísmo. Tomam um xarope e isolam seu poder curativo pela incompreensão e a dúvida. Então, são vários efeitos aqui que nós neutralizamos esse processo da autocura. E, no caso,
né? Você falou na terça-feira, em Votuporanga, sobre o processo da lei de compensação, que hoje você complementou sobre o esforço bem direcionado. Então, no caso, por exemplo, alguém busca você, Sebastião, eu estou com um problema assim, assim, assado, você pode me ajudar? Assim, como a pessoa, qual é o esforço que a pessoa deve ter, vai fazer para poder ela receber essa ajuda, seja de você, ou seja, de um outro processo? É simples. Para o médico, cientista, professor de medicina, o astrônomo, o astrólogo, o biólogo, o químico, o físico e etc., Hippolyte Léon Denisard Rivaio, o sabor depende da educação do paladar. E se o médico pode curar seus pacientes com as palavras, ele fala que eu posso magnetizar a água num copo ou posso magnetizar a água do meu organismo. E como nós somos os médicos de nós mesmos, eu vou conversar com as minhas imperfeições morais, convidando-as a mudar o curso. Com os órgãos com perturbação enfermiça para que volte à normalidade, porque as imperfeições que mudaram o curso era a causa das enfermidades. Conversar com as células e também com as forças mantenedoras da vida no universo físico e perispirítico, que são os elementais. Por isso, não tem nada de complexo nesse processo de esforço bem direcionado, porque vamos dar um exemplo simples e bem prático para isso, para saber o quanto eu estou me esforçando e quanto vai facilitar essa nova proposta de vida. Então, a sinceridade do meu propósito. Isso basta inicialmente. E depois a minha fidelidade dentro do propósito. A humildade e outros elementos correlacionados na busca desta verdade iluminativa. Ficou confuso ou quer repetir a pergunta? Fique à vontade. Ficou claro, então, na verdade, é mais um esforço, por mais ajuda que ela tenha, o esforço nunca deixa de ser da própria pessoa. Porque quando fala esforço bem direcionado, porque não basta o esforço somente, porque eu vou atrair tanto a matéria-prima como novas diretrizes conforme eu estou usando bem aquilo que uso. Por isso, André Luiz, dizer-nos que a vida vai nos devolver, mediante esse esforço, não só pelo que eu estou fazendo, mas como eu estou fazendo aquilo que faço. Então, se eu estou confeccionando um alimento e, de repente, errei na mão, porque sal de menos é fácil corrigir e sal de mais. Mas se eu sei que eu posso criar átomos, e sal é a soma de 2 átomos, sódio e cloro. Então eu posso convidá-los a dissociar, porque o sabor depende da educação do paladar, e cadê o excesso de sal? Não tem mais. E se eu não conseguir fazer isso, coloco batatinha. Coloco batatinha no meio do arroz que está salgado, no meio do feijão, cozinho um pouco mais, a batatinha puxa o excesso, fica uma belezura e algumas coisas parecidas. Então, não é motivo. Quando falamos de esforço bem direcionado, é saber o que está fazendo. Porque não adianta você se esforçar, se ralar. Por isso que Kardec pergunta, o homem poderia sempre vencer as suas más inclinações, que são a causa de todas as perturbações enfermiças em todos os ângulos? Mas vencer essas más inclinações pelos seus próprios esforços? Sim. E na maioria das vezes fazendo pouco esforço, se eu souber o que eu estou fazendo. O que lhe falta é a vontade, que é a gerente da mente, que vai determinar
a ação do departamento da inteligência, do poder imaginativo, a consulta às memórias, a ação dos desejos, a construção do pensamento e tudo mais. Agora, se todos os encarnados tivessem cientes da força que trazem em si mesmo, que são seus valores, suas virtudes, o Evangelho no seu âmago, e colocasse a sua vontade, o seu Cristo, o seu mentor, a sua consciência a serviço dessa força, seria capaz de realizar verdadeiros prodígios, que não passa esse propósito de um treinamento, de uma criação de capacitação desses processos de gerência daquilo que pretendemos. E eu penso, eu sei, eu faço. Porque uma coisa você falou no estudo, na palestra, que me chamou muita atenção, né? Assim, quando eu penso, eu entro em contato com vários seres de todos os universos. E aí eu vou assimilando esse processo, né? Porque a Lucy até mesmo estava correlato com a pergunta que eu estava falando, né? Que depende de nós para nos curar, né? Precisamos fazer a nossa parte. E a lei de compensação simplesmente é o resultado daquilo que eu fiz. Inclusive, né? Uma coisa que eu cheguei uma vez para minha mãe quando nós estávamos no processo de exames do tumor, eu já falei para você, Sebastião, eu senti a paralisia cerebral. Ela tem uma força muito grande. E aí eu percebi, e eu falei com a minha mãe, se não fosse o trabalho, né, que a gente fez desde o início, eu não estaria aqui. Porque eu senti uma violência muito grande. Então, assim, hoje, né, claro, a gente ainda está trabalhando, eu sinto ainda que eu preciso modificar muita coisa. E eu sempre tive como meta que aquele que serve pelo prazer de ser útil progride sempre. Me lembro disso como se fosse hoje. Então, é exatamente isso. Você encontra no universo tudo aquilo que você precisa. Basta você saber o que você quer. E uma coisa que eu anotei, você falou do Dr. Paulo César Frutuoso, e me lembrou também do Dr. Hugo Filática do Nascimento, quando ele fala da necessidade do conhecimento da anatomia e da fisiologia humana para poder vocês desenvolver esse processo. Você quer falar um pouco sobre isso? Exato, é conhecer a receita, os ingredientes e saber fazer o bolo. Porque como que eu vou dar uma ordem para a minha própria mente usando a minha inteligência se eu não sei para quem eu estou dando ordem? E como que eu posso imaginar alguma coisa se desconheço tal coisa, se eu não tenho informações a respeito? E assim, a ação dos desejos sem um propósito, que é a confecção do pensamento. Depois, o pensamento como força criativa, como força de atração, se não tiver uma gerência adequada. Por isso, o conhecimento nos liberta da ignorância e a vivência dele vai nos libertar do sofrimento, conforme Joana de Ângeles. Por isso, quando nós falamos anatomia, eu sei do que o corpo é feito. Fisiologia, eu sei da interdependência de todos os sistemas, de todos os órgãos, tecidos, células, o que eu preciso fazer para criar a ambiência harmônica para o melhor aproveitamento dos alimentos, das minhas próprias funções e realizações, para que eu tenha o máximo de proveito com o mínimo de esforço. Porque fazer força em demasia não quer dizer que eu vou produzir. Eu posso usar o mínimo de força, o máximo de inteligência e produzir muito mais. Por isso, ter essa expertise, pelo menos essa intenção de conhecer-se, para facilitar as etapas. A Carmen Lúcia Dalano,
Ela pergunta assim: como ajudar alguém que amamos a curar os vícios, né? Alguém vicioso, você gosta muito daquela pessoa, ama e quer, vamos dizer assim, quer curá-la. E é correto orar ou estaria violentando consciência? Jamais violentaremos nesse sentido. Mas veja, de repente a pessoa tem um vício físico. Se eu não o tenho, eu preciso ver se eu ainda tenho vício moral que é mais potente do que o físico. Se eu tenho um vício físico e eu esforçando-me para curar dele, eu estou incentivando essa pessoa a curar-se. Se eu não o tenho, esforçando para melhorar a moral, eu ajudo essa pessoa com a exemplificação. Se eu não tenho nenhum vício moral, eu posso me esforçar para o meu enriquecimento e a promoção espiritual. Então, sempre, como nós temos o caso de Teresa Galvão, que mora hoje em Vitória da Conquista, na época em Tapetinga, o esposo fumava 3 carteiras de cigarro. E era 2 ou 3 cigarros por dia, mas é o mesmo vício. E dissemos a ela, se você deixar, ele vai ter o estímulo e vai deixar também, não deu outra. Ela deixou, pouquíssimo tempo depois, ele teve o estímulo e deixou pelo exemplo. Então, o melhor propósito, além da oração, é a exemplificação de nossa vida. Ou seja, viver a oração que eu pedi para o outro. Porque é fácil orar pedindo alguma coisa para o outro e depois eu não vivo o que eu pedi para o outro. Porque eu tenho que vivenciar primeiro do que ele o que eu pedi. Aí vai gerar as forças estímulos de fato e reais para que ele possa receber esse impulso e ter a consciência expandida para enxergar o que precisa ser feito. E eu posso complementar o que você falou? Eu me lembro muito bem que você falou com o Luiz Carlos para Marília. Só o fato de você não julgar o outro pelo vício, você também está auxiliando, porque ele vai se sentir acolhido e isso está muito bem escrito no prefácio do livro sobre o amor e o amar. Isso é perfeito, porque você vai acolher, vai entender o processo dele, vai perceber que ele está naquele momento, vai deixá-lo livre de fazer aquilo que ele quer e vai, né, vai mostrar para ele outros caminhos. Exato. Bom, a Josi Xavier de Mello. Preciso me libertar dos medos. Há anos tomando remédios para ansiedade. Amada Josi de Mello, não tem como libertar-se do medo. Ele é você. Agora tem como promover o medo. O medo, ele gera, sim, a insegurança que gera a ansiedade. Então, se eu transformar, ou tiver uma pauta para transformar o medo em coragem, e possa começar lá na ponta, a ansiedade em autoconfiança, em segurança, eu já vou fazendo o processo. Mas como você pode fazer isso? A ansiedade você pacifica com a meditação, com a respiração, com o relaxamento. Você vai trazendo o energismo e dialogando com a chamada imperfeição moral, que no caso, a causa é o medo. O medo é proporcional ao conhecimento que você tem daquilo que você quer fazer. Então, quanto mais informações você tiver daquilo que pretende, mais você encoraja e mais você confia e menos você será ansiosa. Então, inicialmente, você pacifica a ansiedade com boas leituras, lembra? As boas leituras enriquecem a mente, acalmam o coração, a ansiedade e estimula o progresso. Quem vai vir transformá-la? Então, é sempre transformando orgulho em humildade, medo em coragem,
Ansiedade, insegurança e autoconfiança, sempre a virtude oposta, ou convidando-as a mudar o curso. Sabendo que uma dose de medo no sentido de precavermos de alguma coisa é saudável. Só que nós podemos falar para ele, venha do lado, venha atrás, me avise, mas não atravesse a minha frente, impedindo-me de caminhar. No caso da ansiedade, se acalme. Vamos viver o agora. O futuro é uma consequência. Então, por isso, inspire suavemente, pacificando-se, imaginando-se onde você quer estar, com coragem, com serenidade, com autoconfiança, com segurança, você já transforma tudo isso. E fazendo esse exercício, que a recomendação é de Yogananda, funciona porque o Evangelho está no ar, com Caena, com Miramês, com Bezerra. Por isso que o Evangelho que está no ar, a intenção de mudar o curso dessas imperfeições ou desses vícios morais ou dessas incapacitações, você vai criando as condições para que eles se transformem em parceiros de jornada, porque filhos do orgulho, humildade, ou todas as frequências da humildade. Filhos do egoísmo, que é filho do orgulho, altruísmo e assim por diante. Sebastião, e como lidar com a abstinência dos vícios físicos? Essa é moleza, isso é a coisa mais simples que tem. E eu estou negando o meu corpo nicotina que entorpece os meus sentidos. Isola-me da minha essência consciencial. Só que eu fiz o propósito antes, eu não vou dar a vocês dormência. Eu vou dar conteúdos valiosíssimos. Eu não vou dar a vocês, vou dar só um exemplo, açúcar branco refinado. Eu vou dar açúcar cristal, já é um avanço. Não mais açúcar cristal, agora o demerara ou o mascavo. Agora eu não vou dar mais nenhum deles, tudo tem açúcar. Então, só ofertar algo melhor. Eles não recusam. Agora eu tenho que ofertar, antes de deixar de trazer a nicotina, o quanto de energismo que eu quero ofertar ao corpo com bons alimentos, com boas músicas, com meditação, com boas leituras, tudo suprindo essa abstinência. Porque eles estão acordando aquele pavor que está acontecendo, porque antes estava entorpecido pela nicotina, por aquela casulo, e agora eles estão acordando, porque numa semana já muda muita coisa para quem deixa de fumar. Agora, a hora que eu solto essas ovelhas, se não tem o pastor, qual a direção daqui para frente? Com o que, ou melhor, o que eu vou fazer com o dinheiro que eu queimava? No caso do cigarro. Qual o destino que eu vou dar para esse recurso? O que eu vou comprar de bons alimentos ou de criar as ambiências para que esses seres se nutram de forma melhor e acolhê-los todos? Porque na hora da ansiedade, se eu acalmo com a respiração, a abstinência, respirar é trazer vida, e vida em abundância. E acalmar esses seres conversando e mostrando a realidade que pretende, porque numa semana já muda totalmente o paladar para sentir a essência das coisas, a essência da vida. Com um mês no máximo, uma semana você já vê a mudança da coloração da pele, mas um mês já muda totalmente o cheiro do corpo. E assim por diante. E, Sebastião, uma coisa que o Despertar da Consciência me ensinou: tudo é necessário, mas a gente não pode ficar estacionado, porque senão cristaliza, e aí é que criam-se os vícios, as fixações. E uma coisa que você fala muito bem, que o maior impeditivo para o crescimento é o apego às ideias. Exatamente isso. Então, estar aberto ao novo, mas com responsabilidade.
Não é abandonar o conhecimento, é acrescentar e ir mudando gradativamente. Eu vou acrescentando a cada dia um ingrediente, alterando no meu próprio bolo, na minha própria receita. E também utilizar o mecanismo racional, porque eu posso falar uma coisa nova para você e simplesmente destruir a sua vida e falar que isso é novo. Sebastião, Novo que a gente fala no sentido de promover o velho sem asfixiá-lo, sem expulsá-lo, sem matá-lo. Sebastião, você que está desde domingo, eu posso dizer até mesmo que essa jornada começou no estudo da Adriana Rojas. O que você pode tirar de conclusão desses dias de estudo que você está promovendo? O que eu posso tirar de conclusão, porque quando eu chegar em casa, vocês vão ver que eu não sou mais o mesmo. Porque tudo que eu penso, sinto e falo nessas palestras, eu estou me comprometendo com esse conteúdo. E estou transformando a minha própria realidade, porque o conteúdo passa pelo meu universo. Se eu colocá-lo na prática, ele fica uma parte, uma cota é minha. Senão eu apenas fui o vaso, a água se foi e eu não fico nem úmido. Então, é uma experiência nova, porque a cada dia eu percebo a intuição mais ampliada, a inspiração, a presença dos benfeitores amigos, a presença dos que buscam em todas as frequências esse conteúdo que ilumina para que a pessoa possa libertar-se por sua vez. Por isso que temos o cuidado nas palestras de fazer uma base, como foi falando da alma da vida em Frutal, e depois, em cima dessa base, você vai construindo um projeto nas palestras seguintes. E a cada palestra você busca algo da anterior, fazendo um link e acrescenta um tanto mais. Isso tanto é a proposta nas palestras quanto nos livros. Agora, quem não tem olhos de ver, não tem ouvidos de ouvir, ele fala a mesma coisa em todas as palestras. Negativo, nunca foi assim. Eu posso repetir algumas coisas, mas sempre acrescento outros, como é no caso dos livros e todos os propósitos que fazemos. E a base desse ciclo de palestras é a autocura. A autocura. O tempo todo nós falamos só disso. Porque é o mínimo que a gente pode fazer por nós mesmos, que nós podemos fazer por nós mesmos, é curar-nos. E não estou falando de sarar fisicamente, eu estou falando da cura que vem de dentro, porque a cura real é a minha mudança espiritual, a minha mudança moral, que vai refletir no psíquico, no emocional e também reordenar o físico. E você quer fazer o convite para as palestras a seguir? E eu acredito que amanhã, principalmente lá com o Aguinaldo Paviani, e a semelhança de Francisco Ortolán, lá na Casa Espírita, é uma casa que oferta a parte da cura física, assim como em Votuporanga, lá no Fonte Viva. Então, eles dão todas as condições para a pessoa receber um conforto inicial, para que depois ela se interesse pelos estudos e aprenda a andar com as próprias luzes. E com o Aguinaldo Paviano não é diferente. E nós vamos perceber que se é de sal da terra, a luz do mundo, a síntese, além do que nós falamos hoje, deve ser bem mais abrangente e trazendo maiores detalhes nesse processo da autocura e a finalização ainda mais. Porque o que nós vamos falar na finalização? O amor em excelência. O amor em excelência, que nós vamos tentar justificar ou sintetizar, porque houve um convite, houve um propósito para o domingo. E ele não haverá, porque é beneficência e benevolência. Então, além de falarmos da caridade, ela no seu mais alto nível, que é o amor em excelência, e vamos englobar a beneficência e benevolência lá em Aparecida do Oeste. E o Wilson Merschmidt, ele diz assim: sobre alimentação, tenho prestado atenção, agradecemos desde o produtor e penso direcionando o que eu quero que ele faça no meu organismo.
mas lembro só em alguns 10% do tempo. Mas só de você estar começando, viu? Você já está alterando a estrutura não só sua, do meio, do país, do planeta, do cosmos. É o seu melhor, o seu máximo. E a vida vai complementando, vai multiplicando. Daqui a pouco você já vai estar em 20, 30, 40, 110, 1000%. E, Sebastião, mais uma vez, muito obrigada a ti pela oportunidade desse estudo. E agora, como a Carmen Lúcia Dalano, agora vamos à prática. Vamos à prática e esquecemos de agradecer os nossos netespectadores, nossos internautas, que são a causa do nosso existir. E se vocês gostaram, diga se gostaram ou não gostaram lá nos comentários, no like, e depois nos comentários, falando por que gostou e por que não gostou. Compartilhe, se inscreva se não está inscrito. Se está inscrito, convide mais uma meia dúzia, uns 10 para se inscrever. Nos ajude a expandir a ideia, tanto aqui no YouTube, quanto no Telegram, no Instagram, no Facebook, em todas as nossas redes sociais, o Spotify, o podcast e etc. Gratidão infinita a todos. Namastê. Namastê. Sebastião, a gente só tem que agradecer a você por essa oportunidade, agradecer aos aparelhos eletroeletrônicos, a Cidinha Ávila por ter cedido esse espaço para você fazer esse trabalho e todos aqueles que proporcionaram esse estudo. Então, mais uns que participaram. A Cidinha Ávila, o seu amado esposo, né? O seu José, cedeu o espaço, está aqui nos acolhendo com todo amor. O seu João Galdino, a Lucy Galdino, nos deu almoço, nos deu um preparo lá no sítio. Mas se não fosse o Matheus, que fez o cabo da internet em Votuporanga, que não funcionou, mas ele fez o esforço dele. Ele presta serviço lá para o hotel, o Friense Hotel. Nós não vamos dar o telefone e não sei aonde ele trabalha lá, mas depois, na sexta-feira, eu vou fazer questão de fazer. Só que cheguei aqui em Palmeira do Oeste, na rua, intuitivamente eu parei, perguntei para um jovem se ele sabia onde tinha alguém que trocasse os terminais, que o cabo não estava funcionando. Falou, tá vendo aquele moço ali, ó? Menos de 30 metros. Aquele salão lá é nosso, ele está instalando a internet lá para nós. E foi lá o Ricardo e o Rafael assessorando, o Ricardo trocou os plugs, os terminais, e não cobrou um centavo, fez por amor. Isso só está dando certo porque achamos essas criaturas. Se o Matheus, veja a moral, a honradez desse moço. Leve o cabo. Assim que eu terminei, o meu aparelho de testar não funcionou. Ele parou de funcionar. Eu não sei se está funcionando. Se não funcionar, você não paga. Se funcionar, você me paga na volta. Seria amanhã. E aqui o Ricardo e o Rafael, eles têm a Zoopnet, que é a empresa que eles trabalham aqui em Palmeira do Oeste. Inclusive, eles dão assistência para a Cidinha Ávila, quando ela precisa aqui. Então, Ricardo, Rafael, Matheus, Deus os abençoe infinitamente pelo trabalho de vocês. E graças ao trabalho de vocês, está acontecendo a internet sem quedas, direto do roteador para cá. Deus abençoe infinitamente tudo e todos os seres que
tem vocês como profissionais e vocês os têm como clientes. Que cada um dos seus clientes possam contar para mais 10 e falar de vocês. E que as empresas cresçam em vocês também, em todos os ramos do ser e do saber.